Gabriel deu uma escorregada ali no Twitter, mas começa aqui mais uns saludos às 16h04 agora. Os saludos para quem está sintonizando pela primeira vez. É um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, as medicinas ancestrais, como vimos aqui a alquimia recentemente com o Dr. Paulo Urban, e também as técnicas e tecnologias de ponta para a qualidade de vida. Qualidade de vida, segundo entendemos, é realizar o plano arquetipal de si mesmo, é saber quem você é, o que você está fazendo aqui e realizar um objetivo para a melhora da sua vida e de todo o planeta e da humanidade. No dia de hoje, nesse dia 18 de novembro, na Letônia, é o dia da independência, que foi criado em 1918. Em Omã é o dia da pátria e na Pérsia, dia de Ardivi Sura, a deusa das estrelas. Aqui no Brasil, dia do conselheiro tutelar, dia do tabelião e registrador. E no mundo é o Dia Mundial em Memória das Vítimas da Estrada. Aqui no Brasil, essa segunda-feira também começa uma comemoração recente da proclamação da República e um pouco de vergonha neste país. Vamos ver, sei lá, se isso se permanece, mas é que os mensaleiros não são presos políticos, ao contrário, políticos que foram presos porque assaltaram os cofres públicos de uma maneira que talvez, quem sabe, o Brasil está encontrando o seu trilho da justiça. Que assim seja e que permaneça. E na próxima quarta-feira, no dia da consciência negra, eu vou estampar no meu Facebook um negro que tem nome, Joaquim. O colesterol, falando em bandidagem, será que o colesterol é bandido mesmo ou ele é mais mocinho? O que você acha que faz o colesterol? Por que será que demonizam tanto o colesterol se ele é tão importante para a nossa saúde? Se o colesterol é uma gordura, por que falam mal dele? Será que ele causa mesmo tantos problemas como se fala ultimamente? Essa é a pauta de hoje. Eu recebo aqui o Dr. José Roberto Cáter, que está chegando, já a gente volta. Antes disso, às 16h06, nós vamos à notícia do dia. Cientistas descobrem um alimento milagroso que combate doença cardíaca e diabetes. Recentemente, os pesquisadores têm apontado os benefícios para a saúde da dieta mediterrânea. Isso já faz mais de 10 anos. Foi em 2003 que começou um grande estudo de Harvard, que descobriu que as pessoas que consumiam uma dieta mediterrânea, rica em suplementos como nozes e sementes, óleo de oliva, peixe e vinho, eram mais saudáveis e viviam por mais tempo. Desde então, dezenas de estudos nesse sentido validaram os benefícios para a saúde da dieta mediterrânea, mas só recentemente, publicado no New England Journal de Medicina, descobriu-se que as pessoas que estavam em risco elevado de doença cardiovascular podem reduzir a chance de ataque cardíaco, derrame e morte em até 30% se comerem esta dieta saudável para o coração. Entretanto, dentro dessas dietas mediterrâneas, que são muitas vezes esquecidas, são as especiarias. A culinária nativa da região do Mediterrâneo utiliza generosamente especiarias e a recente pesquisa mostrou que elas são fontes de antioxidantes que ajudam na luta contra muitas doenças, inclusive as cardíacas, ou diabetes e também o câncer. Um tempero muito comum, que é o cravo, pode ser um superalimento que ajuda a evitar a doença cardíaca e a diabetes e outras condições médicas mortais. Pesquisadores da Universidade Miguel Hernández da Espanha testaram 5 especiarias utilizadas na dieta mediterrânea, o cravo, o orégano, o tomilho, o alecrim e a sálvia, e descobriram que os cravos tiveram os mais altos níveis de fenóis, um tipo de antioxidante encontrado naturalmente em alguns óleos essenciais que possuem forte antisséptico e propriedades antibacterianas. De qualquer maneira, é um assunto bem interessante. O artigo é longo,
algumas maneiras de uso, eu vou pular aqui, mas você pode fazer um chá colocando em água fervente, desligar o fogo, adicionar cravos para cada xícara de água entre 1 grama e 1,5 grama de cravo. No máximo, indica-se consumir 3 xícaras por dia. Em pó, em cápsulas de 200 a 500 miligramas 2 vezes por dia, tintura 1 a 2 vezes por dia, de 30 a 50 gotas. Eu quero dar boa tarde aqui no chat ao Daniel de Moraes, que já está acompanhando o nosso programa. Muito boa tarde. Daniel de Moraes Ferreira, o Adriano Santos, e eu também estou no Facebook, que as pessoas podem comentar e encaminhar perguntas. O Bruno Lobo já curtiu, a Inayá Carvalho também, e algumas outras pessoas aqui, como a Marina Darinha Tereza Souza. Muito boa tarde a todos. Para falar que o colesterol não é ruim, pelo contrário, para falar que o colesterol é muito mais mocinho, é muito mais amigo do que inimigo, nós temos o prazer de receber aqui no Salutes ele que já é um amigo do nosso programa, já é a 4ª, 5ª vez que ele vem, que é o Dr. José Roberto Cater. Ele é médico, nutrólogo, médico antroposófico, homeopata, acupunturista, colega acupunturista, e outras mais especialidades. Muito bem-vindo, Dr. Cater, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Baldan. Boa tarde a você e boa tarde aos amigos que nos acompanham também. É um prazer imenso estar aqui de novo. Mas que história é essa, Dr. Cater? Todo mundo fala que o colesterol entope veia, que o colesterol estoura coração, que o colesterol causa AVC, que o colesterol é um bandido, que precisamos pegar o exército lá do Afeganistão para combater o colesterol. Agora o senhor vem falar para mim que o colesterol é bom? Bom, em primeiro lugar, Baldan, chamam o colesterol de gordura. Na verdade, o colesterol não é uma gordura. Está aí a primeira surpresa. A primeira surpresa, já que não é nem gordura. Ele não é uma gordura. Ele é um lípide ou lipídio. Nem todo lipídio é gordura. Todas as gorduras são lipídios, mas nem todo lipídio é gordura. É uma gordura. As gorduras são lipídios, algumas substâncias lipóides são lipídios e os esteroides são lipídios. O colesterol, na verdade, é um esteroide. Ele não é gordura. Ele deriva de uma substância chamada ciclopentano peridrofenantreno, que não tem nenhuma gordura, não tem um ácido graxo, não tem glicerol, não tem nada na molécula que possa dizer que ele é uma gordura. Então, ele é um esteroide, tanto que ele dá origem aos hormônios esteroides. E qual a diferença entre o esteroide e um lipídio gorduroso? A gordura é um tipo de lípide que tem glicerol, que tem ácidos graxos. O colesterol não tem nada disso. Ele é um esteroide. E por que demonizam tanto o colesterol? Que ele vai para a veia, que ele entope as veias. De onde vem toda essa... Olha, Baldan, eu acho que aí há um pouco de interesses superiores, profundos, para que se venda remédios para baixar o colesterol. Para você ter uma ideia, o remédio mais vendido na história da medicina até hoje é um remédio para baixar colesterol. Você tem uma ideia. Doutor Cater, já com essa nossa pauta discutida, eu vi numa matéria, foi na Record, a gente não fala aqui das TV concorrentes, da Record, em que a manchete era assim: uma revolução na sociedade médica americana sobre o colesterol, etc e tal. Eu falei, pô, será que vão furar minha pauta? Isso foi na sexta-feira, sexta ou sábado. Eu falei, vão furar minha pauta. Quase que eu liguei. Devia ter ligado para o Dr. Cater para avisar. Eu falei, pronto, agora já descobriram que o colesterol não é bandido. Foi ao contrário. Uma grande decepção. Ou seja, nos Estados Unidos eles estão baixando os níveis de HDL e LDL para administrar mais drogas. E aparecem os médicos jovens assim falando, não, o AVC é um principal problema, os acidentes cardíacos, etc. Nós vamos aumentar as doses das estatinas para baixar o colesterol. Falei, não, piorou. Baldan, o maior estudo de cardiologia feito no mundo até hoje chama-se Estudo de Framingham. Framingham é uma cidade de tamanho médio, é
perto de Boston, Massachusetts, que desde 1948 faz um estudo de toda a população dessa cidade do ponto de vista cardiológico. E, curiosamente, esse mesmo estudo mostrou que metade ou mais, ou pouco mais da metade de quem morre de infarto de miocárdio tem colesterol normal ou até baixo. Como é que se explica isso? É o colesterol ou não é? O fato de você encontrar o colesterol na cena do crime não implica obrigatoriamente que ele seja o criminoso. Se você chegar próximo ao incêndio e tiver um monte de bombeiros jogando água, você vai dizer que o bombeiro é o incendiário? Não. Bela comparação. Exato. Assim acontece com o colesterol. Ele é um mocinho, ele é um herói. O que causa a obstrução das artérias, no caso as coronárias, que é de nosso interesse aqui, o colesterol foi lá para ajudar. Para que o colesterol tenha aderência ao endotélio vascular, a artéria é forrada por dentro por uma camada única de células chamada endotélio, que é muito importante. É preciso que esse endotélio seja lesado, ele tem que estar inflamado. Chama-se inflamação silenciosa crônica do endotélio. Tá? Que começa no coração ou pode estar em outras veias e artérias? Pode estar em qualquer artéria do corpo, inclusive artéria. Nas coronárias. Né? Se ali houver uma inflamação, vai acontecer, o corpo vai querer desinflamar aquilo. O colesterol é um agente anti-inflamatório. Ele é jogado ali para poder tampar o buraco. Ele vai lá para ajudar. Só que aí a inflamação persiste, aí vem macrófagos, vem plaquetas, vem cálcio e vai se pondo tudo ali. E aquele endotélio permanecendo inflamado vai estimulando cada vez mais a reação e vai formando a placa que obstrui a artéria. Mas não é culpa do colesterol. Se o endotélio não estiver inflamado, pode passar 1 quilo de colesterol ali que não gruda. É exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Exato. Inclusive, pelo que o senhor está me falando, eu obviamente não conheço a densidade do colesterol, mas o que me parece que para obstruir uma artéria, muito mais o cálcio, a calcificação é muito mais perigosa do que o cálcio é um dos fatores que entra no processo de cura. Eles vão tampar o buraco. Ali ocorrem lesões no endotélio e essas substâncias estão lá para combater a inflamação e combater a lesão. Só que o processo persiste e vai aumentando. O colesterol, Rodan, ele é tão importante para a saúde humana que a natureza não se deu ao luxo de permitir que as taxas de colesterol do nosso corpo sejam devidas à alimentação. 90% de todo o colesterol no seu corpo é produzido internamente, a maior parte no fígado. Qualquer tecido pode produzir colesterol, mas o fígado é o que mais produz o colesterol. Apenas 10% do colesterol provém de fatores ligados à alimentação. E não é da gordura não, viu? Se colesterol não é gordura, você pode ter certeza que gordura não aumenta não gera o colesterol. Não. O que aumenta outra bomba. Exato. Outra, parem as máquinas. Exatamente. Parem as máquinas. Vamos fazer uma outra manchete. Exatamente. O colesterol não vem das gorduras. Não vem das gorduras. O que estimula o fígado a produzir mais colesterol são carboidratos. Então, as massas, os doces, os refrigerantes, os açúcares, farinhas refinadas, isso leva ao aumento de colesterol e também à inflamação do endotélio. Refrigerante? Tudo. Refrigerante é uma porcaria. Se eu pudesse, eu fecharia todas as fábricas de refrigerante. Olha, quem bebe um refrigerante, sinceramente... Devia ser preso. Devia ser preso. Não sabe o que está fazendo, sabe? É aquela frase crística, Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Sinceramente. Acidifica demais o organismo. Não, o pH dele é 2,5. É absurdo. O Daniel está querendo aqui, Daniel de Moraes está falando ótima explicação sua, viu, Dr. Carter? E o Adriano também está assistindo. Perguntas, cavalheiros. Me ajudem aqui a perguntar, porque o Dr. Carter é uma eminência na área médica e a gente está com praticamente essa informação, que é algo que nos choca num determinado momento, inclusive diante das matérias que se publicam, diante dos comentários, diante dos nossos colegas jornalistas que publicam matérias, que ouvem especialistas, que não tem culpa, né? Mas a gente ouve cada coisa que a gente ouve aí por aí, que se fala, que se publica, a gente lê exatamente coisas que se tira da cartola
movido por, como já falamos, por interesses que a gente fala, bom, não é possível, tem tanta confusão aqui. O Alexandre Augusto está falando da indústria farmacêutica, muito provavelmente, né, Alexandre? Você tem uma ideia, o colesterol é tão importante para a saúde que, como eu disse, 90% é feito dentro do corpo. O corpo não quis correr o risco de você comer ou não comer o colesterol, ele tem que ser fabricado. Ele é muito importante. Você tem trilhões e trilhões de células no corpo. As membranas celulares são feitas de colesterol. O que separa a membrana mesmo, a célula para protegê-la. É uma lipoproteína, tá? O seu cérebro, grande parte dele é feito de colesterol. Pois é, gordura, a mielina, né? dos nervos é colesterol. Os hormônios, esteroides, são feitos do colesterol. A vitamina D é feita a partir do colesterol. Ele é muito importante, muito. Uma pessoa que não coma proteína animal, por exemplo, vegano ou vegetariano, como faz? Ele produz um colesterol a partir dos vegetais, brócolis, por exemplo, deve ter muito. Sim, como os carboidratos induzem o fígado a produzir colesterol, ele não necessariamente precisa comer alimento animal. O mundo vegetal não tem colesterol. O colesterol é típico de animais. Sim. Tá? Então, quando você vê um azeite de oliva no mercado não contém colesterol, estão gozando com a sua cara. Porque tem? Não tem, é vegetal. Vegetal não tem colesterol. É inútil por aquilo. Tá? Colesterol só existe no mundo animal. Então, o colesterol é tão importante que ele não pode faltar. Para você ter uma ideia, as novas diretrizes que estão baixando os níveis de colesterol toleráveis para abaixo de 100 até 70 miligramas por decilitro, desculpe, não sabem o que estão fazendo. Eu proíbo meus idosos no consultório de ter colesterol baixo. Eu estimulo os meus idosos a terem o colesterol elevado. Se você baixar o colesterol de um idoso, ele vai entrar em demência precoce, ele vai perder a memória, ele vai entrar em depressão profunda, e o índice de suicídios em idosos com colesterol baixo é muito alto. E te digo mais, morre mais idoso com colesterol baixo do que idoso com colesterol alto. Isso é estatística. E olha, dá licença, só uma coisinha, é muito fácil enganar médico com estatística. Nós médicos não sabemos muito estatística. Falta matemática. Falta. E os laboratórios, é muito fácil enganar a gente através de estatística. Teve uma famosa estatina aí de última geração, foi feito um grande estudo, que era para durar 6 anos esse estudo, e com menos 2 anos eles interromperam o estudo, disseram que os resultados eram tão fantásticos que não iam levar 6 anos fazendo. Mentira. E botaram na primeira página do New York Times, esse produto, dado em pessoas normais, sem patologia, preveniu 50% de problemas cardiovasculares. É mentira. Se você analisar essa estatística com critério, não passa de 1,5%. O caso... Não passa. Eu tive recentemente numa pós-graduação do Dr. Ribeiro, inclusive você esteve presente em um outro dia numa aula, eu não estive na sua aula, mas eu tive um dia anterior, em que ele mostrava que de 213 casos, 13 casos, na verdade, eram a diferença da toma das estatinas. Exato. Então, ele dava 1,5%, que em termos relativos dava o que ele falava 90%, mas é de 213 para 200. Ou seja, em termos absolutos, né? Significa nada. É nada. As diferenças estatísticas entre quem toma e quem não toma estatística são inúteis. Olha, é falso. É que médico não sabe estatística. Então, é isso que eu ia lhe perguntar. Se tem a estatística, se tem uns números lá, se está se observando que isso é fato, né? O que falta a classe médica olhar para isso? Então, eu peguei todos os grandes estudos de cardiologia do uso de estatinas, são uma meia dúzia de grandes estudos. As estatísticas estão todas erradas, Baldão. Todas. Não há diferença entre tomar ou não tomar. E a estatina, na verdade, é um perigo para a saúde. É uma droga que inibe uma enzima. E a gente toma aquilo por anos, você fica inibindo uma enzima durante anos, coisa boa não vai dar. Acontece o seguinte, o colesterol, ele é feito, o processo de produção começa com uma substância chamada acetilcoenzima A.
reúne-se 3 moléculas de acetilcoenzima A e vai formar um ácido chamado ácido hidroximetilglutárico. Tem uma enzima que chama hidroximetilglutarilcoenzima A redutase, que transforma este ácido em ácido mevalônico. Este ácido mevalônico vai dar, então, uma série de substâncias. Vai dar o esqualeno, que é anticâncer, e o esqualeno gera colesterol. Ele passa pelo farnesil pirofosfato, o farnesil pirofosfato gera esqualeno, o esqualeno gera colesterol. Ele vai dar também coenzima Q10, ou ubiquinona, que é o melhor protetor do coração, e a estatina inibe a produção da coenzima Q10. Ou seja, você está dando um remédio para o coração e está prejudicando o coração. Ou ainda pior, né? Dá civastatina ou estatina e depois dá a Q10 para poder e você não vê tentar os médicos suprir, dando né? coenzima Q10 para quem toma estatina. Deveriam dar, pelo menos. Tá? E não dão. Além disso, inibe ainda a produção do dolicol. Dolicol é uma substância que atua na transcrição da mensagem, da produção de proteínas do DNA via RNA para a mitocôndria. Se baixar o dolicol, você corre o risco de uma transcrição errada. Isso aumenta em 20% a incidência de cânceres. Então, quem toma estatina tem 20% mais de chances de desenvolver um câncer de quem não toma. Isso aí é estudo publicado. Eu imagino... que bom ouvir a verdade. Parabéns a você e ao convidado, diz o Daniel de Moraes Ferreira, que aliás agradece pela pergunta dos veganos, pois ele é um deles. Tem algumas perguntas aqui sobre refrigerante, vinho, leite materno, mas antes disso, Dr. Cáter, a minha pergunta é se geneticamente, hoje está se comprovando, né, que os neurônios, antigamente a ciência falava que o neurônio não se reproduzia, hoje ele se reproduz, hoje falava-se antigamente que o DNA não podia ser mudado por condições sociais, pelos fenótipos, e hoje sabe-se que os costumes também alteram as estruturas do DNA. Eu pergunto se essa estrutura da pessoa que toma muita estatina, que está para um processo de possível geração de um câncer, tem alguma possibilidade de gerar isso aos seus descendentes? Não. Não tem nada comprovado? Não tem nada a ver com isso, não tem nenhum estudo a respeito. A respeito disso. Eu gostaria, antes de a gente começar a responder as perguntas, aqui o ovo frito e o colesterol também, já da Adriana, já vamos fazer essas perguntas. Eu gostaria que o senhor explicasse a história do LDL, do HDL, do colesterol bom, colesterol ruim. Existe isso, afinal? Existe, mas também é mal explicado. Mal contado. Mal contada a história. O colesterol, ele tem vários tipos. Ele tem os chamados, ele é produzido no fígado, né, a partir de... As gorduras vêm absorvidas pelo intestino através dos quilomicrons, que acaba chegando a nível do fígado, onde vai dar origem à produção de colesterol, de triglicéridos, que é outro grupo de gorduras. Tá? Esses são gorduras, o colesterol não. Então, o que acontece? Existe, por exemplo, o chamado colesterol LDL, que é o colesterol leve, low density lipoprotein. Como o colesterol é uma coisa, ele é um lípide, ele não se dissolve no sangue, então ele não pode ser dissolvido no sangue para ser levado aos tecidos. Ele precisa se unir a uma proteína, e essa proteína transportadora de colesterol é que o leva e traz. São lipoproteínas, como nós chamamos. O LDL é uma lipoproteína leve, ele tem mais gordura que proteína. Tá? Existe o HDL, que é High Density Lipoprotein, proteína pesada, tem mais proteína que gordura. Tá? Infelizmente chamaram o LDL de mau colesterol, porque ele é quem leva o colesterol do fígado para os tecidos. É o transportador. Transportador. E o HDL é quem traz o colesterol de volta para o fígado para ser retransformado e eliminado. Tá? Então chama o LDL de mau. Mas como é mau se nós dependemos dele para ter colesterol nos tecidos? Eu acabei de falar que o colesterol é importante. Você precisa se transportar, mas o motorista do ônibus é bandido, Exato. É isso? Então eu vou dar mais uma dica para você que pouca gente sabe. Existem 11 tipos de LDL. 11 tipos? 11 tipos. Existem as moléculas grandes, médias, pequenas e as muito pequenas. Desses 11 tipos, só 2 poderiam ser chamados de ruins. Só 2 dos 11, LDL, que são os muito pequenos e os pequenos. Esses penetram mais, se oxidam mais e penetram mais na camada do endotélio.
9 tipos de LDL não são ruins, não, são bons. Mudando um pouquinho o assunto, Dr. Carter, porque o senhor acabou de falar do endotélio e da possível entupimento de microvasos, microartérias. Eu ouvi falar que a aloe vera era capaz de desintoxicar ou desentupir as artérias até no nível capilar. É verdade isso? Ele não tem uma ação tão evidente. Ele é um anti-inflamatório e todo anti-inflamatório contribui para desinflamar o endotélio. O aloe vera é um anti-inflamatório natural, ele tem alguma ação, mas não é tão evidente quanto, por exemplo, um ômega 3. O ômega 3 é... O ômega 3 é muito melhor. E essa polêmica que falaram que o ômega 3 causa câncer de próstata e vira e mexe, aparecem campanhas absolutamente sem nenhum fundamento. Como não tem fundamento as campanhas que acusam, eles também fazem outros, também não tem fundamentos científicos. Falaram do ômega 3, que dava câncer de próstata, etc, etc. Falam mal vira e mexe, falam mal da homeopatia, vira e mexe, falam do água com açúcar, etc, etc, etc. Só se curvam a eficiência a acupuntura demorou quase 5.000 anos para ser reconhecida, né? Funciona, né? Quer dizer, enfim, que polêmica é essa contra o ômega 3, doutor Caio? Então, esse estudo foi um único estudo feito correlacionando ômega 3 com câncer de próstata. É um estudo de correlação, não é um estudo de causalidade, tá? Foi apenas um estudo de correlação. Foi um estudo mal feito, não foi feito um estudo prospectivo, não foi randomizado, foi bem mal feito, cientificamente muito mal feito. Ou seja, não comprova isso. Não comprova, não dá para acreditar naquilo. Deve-se tomar ômega 3, que ele é um grande anti-inflamatório do endotélio, ele inibe a agregação de plaquetas, portanto diminui a formação de trombos, tromboembolismo, é útil. O único senão, a única coisa ruim do ômega 3 é que todos os peixes hoje são contaminados com mercúrio. O mar inteiro está com mercúrio. Peixe de rio, então, olha, não coma peixe de rio. Todos eles têm mercúrio aqui no Brasil. Agora, o mar também está contaminado com mercúrio e muitos ômega 3 hoje têm mercúrio. A gente tem que procurar algumas marcas que mostrem trabalhos. Algumas empresas mostram trabalhos mostrando que o deles tem menos ou não tem. Praticamente todos têm, mas aqueles que têm menos mercúrio. Fora isso, o ômega não tem nenhuma contraindicação. Ele é anti-inflamatório do endotélio, ele diminui a viscosidade do sangue, facilitando a circulação do sangue, evitando fenômenos tromboembólicos. Ele deve ser usado, sim, tranquilamente, fazendo uma prevenção de infarto de miocárdio. Boa, vamos às perguntas dos nossos internautas. Adriano Santos, o refrigerante faz mal, faz muito mal. Muito mal. E o vinho realmente faz bem? Óbvio que faz bem. O vinho é uma das melhores coisas que você pode tomar para prolongar a sua vida. Mas veja, um cálicezinho pequeno por dia. Aí a dieta mediterrânea comporta isso. O que ocorre é o seguinte, o vinho tinto seco. O vinho tinto é feito da uva escura. E a uva escura tem na sua casca substâncias que a protegem contra as agressões externas. Ali tem um polifenol importantíssimo chamado resveratrol. O resveratrol é uma das substâncias que prolongam a vida. Ele mantém os seus cromossomos ativos por mais tempo, ele diminui o desgaste do cromossomo. E a permeabilidade da célula também, não é? Melhora a permeabilidade da célula, é anti-inflamatório, é antirradical livre, é um dos mais importantes antirradicais livres que existem, o resveratrol. Tá? Hoje em dia se conhecem duas grandes substâncias que prolongam a vida. O resveratrol é um deles e o outro é o PQQ, pirrolquinolina quinona. É uma substância que está entrando agora aqui no Brasil também, é vendido em cápsulas, que também diminui o desgaste do cromossomo, fazendo que um cromossomo demore mais para... É assim, uma célula, segundo os estudos, o índice de Hayflick, uma célula se divide até 50 vezes, depois não mais, porque o cromossomo praticamente acabou. Tá? Essas substâncias, elas dificultam o desgaste do cromossomo. Então, prolongam a vida. A mulher mais velha que existiu até hoje foi uma francesa, tá?
chamava-se Jeanne Calment, morreu com 122 anos, e ela usava muito azeite de oliva, que é uma gordura muito boa, um óleo fantástico, e tomava seu vinho tinto toda noite. Morreu com 122 anos. Vamos tomar vinho, então. Eu acho que é uma boa tomar um cálice de vinho, mas é um pouquinho, não meia garrafa ou a garrafa inteira. Aí o seu fígado vai reclamar. Você toma? Um cálice de vinho tinto com frequência, à noite. Adriano Santos falou que já não vai comer mais peixe de altos níveis de contaminação de mercúrio e pergunta se o ovo frito e o colesterol bom, como é a história? O ovo é o segundo melhor alimento do mundo, gente. O primeiro melhor alimento do mundo é o leite materno. O segundo é o ovo. Ele tem tudo. Ele só não tem vitamina C. O resto ele tem tudo. O colesterol do ovo, e o ovo é rico em colesterol, ele não é absorvido. E quando ele chega na mucosa intestinal, o corpo pensa, tem bastante colesterol, eu vou avisar o fígado para não produzir mais. Então abaixa o nível de colesterol. Olha só o que eu estou dizendo. O ovo não só não aumenta, como contribui para diminuir a produção endógena de colesterol. E baixa o estresse, né? Exato. Então você pode comer ovo todo dia, 1, 2, 3. Eu tenho um grande amigo, que é um grande professor, que somos amigos. Ele come 5, 6 ovos por dia. Um grande nutrólogo famoso, com quem aprendi muito. Tá? Ele come muito ovo, diariamente. E é um cara saudável, o colesterol dele é baixíssimo. Comendo ovo. Comendo ovo todo dia. Outra mistificação. Agora, uma coisa importante, espera aí. Se você for fritar o ovo em óleo de milho, girassol ou soja, aí você vai morrer do coração. Por causa do óleo, não por causa do ovo. São óleos poliinsaturados. Estes óleos poliinsaturados não devem ser usados na comida. Soja, girassol, milho, eles são prejudiciais. São canola também não, né? Como? O canola também não, né? Canola é um veneno. Não existe óleo de canola. Existe óleo canola. Você não conhece nenhuma planta chamada canola. O canola é tirado de uma planta venenosíssima chamada couza. Couza. Que é muito venenosa. A couza contém um ácido chamado ácido erúcico, que é um veneno, e que quando entra no corpo, ele se torna ácido bracídico, é mais venenoso ainda. É que no Canadá conseguiram criar geneticamente uma couza com uma quantidade muito baixa de ácido erúcico. Então canola quer dizer Canadian Oil Low Acid. Isso quer dizer canola. Canadian Oil Low Acid, pouco ácido. Então, mas tem pouco, mas tem. Então, se você usar aquilo todo dia, você está se envenenando. Usa para fritar o seu ovo. Isso é a pergunta. O que você usa para fritar o ovo? Óleo de coco, Baldan. É o melhor óleo para fritar um ovo. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que vai fazer arrepiar muito médico. Na minha casa, nós cozinhamos com banha de porco. Porco? Porco é uma das melhores coisas para o seu coração, meu amigo. Os nossos antepassados cozinhavam com banha de porco. Meu pai morreu com quase 100 anos e comia banha de porco. Tá? Então, a banha de porco não faz mal nenhum, ela faz bem para a saúde. Você pode fritar um ovo com óleo de coco, você pode fritar com banha de porco, ou, se você não gostar de nenhum dos dois, um azeite virgem. O virgem é melhor que o extra virgem para você fazer uma fritura, mas frite pouco. Então, um ovo frito pode, mas pouco. Você pode comer ovo mexido, ovo cozido, tudo isso. O ovo é fantástico. O senhor falou para a comparação do leite materno, e é uma das perguntas aqui. O leite materno fornece quanto de colesterol ao bebê? Pergunta o Alexandre Augusto. Sim, o leite materno ele é um leite gorduroso, portanto ele tem colesterol, e o colesterol é importantíssimo para o bebê formar o sistema nervoso dele. Tá? A bainha de mielina, como o senhor Exatamente. disse, e a própria estrutura do sistema nervoso central Exatamente. deve ter colesterol, óbvio. As gorduras do leite materno, elas contêm ácido láurico, ácido cáprico, caprílico. Que tem tudo no óleo de coco. Tem tudo. E você sabe onde se encontra esses ácidos? No coco. O coco é o terceiro melhor alimento do mundo, depois do ovo. Eu como coco todo dia. O coco tem as mesmas gorduras do leite materno. As mesmas. O ácido láurico que tem no leite materno e tem no coco, quando entra no seu organismo, ele vira uma substância chamada monolaurina, que é antifúngico, combate fungos, antiviral, combate os vírus, antibacteriano, combate infecções, para a mãe proteger o nenê. Então, se você comer o coco, você está ingerindo isto. Olha, a senhora, mulher, que tem candidíase frequente, se quiser curar sua candidíase, tome um copo de água de coco natural todo dia
E em um mês você está sem candidíase. Mas água de coco do coco, não de caixinha não presta. Tá? Inclusive, se me bem recordo, me parece que a água de coco, talvez batida com couve ou não me recordo, era indicado para gastrite, para corrigir o pH do estômago. A couve tem alguma coisa de interessante, tem um ácido na couve que combate gastrite. E o coco também não? O coco, ele não é assim, se você tiver bactéria, o Helicobacter pylori, que é aquela bactéria que causa o estrago no estômago, nesse caso o coco ajuda a combatê-la, a água de coco também. Água de coco. Isso. Então era isso mesmo. Exato. Aliás, eu lembro, eu estive recentemente numa comemoração do Dia do Médico, em que o Dr. Carter fez uma palestra junto com uma outra colega lá de Campinas, ligada à fisioquântica, nós estivemos juntos num evento muito bonito. O Dr. Carter fez uma bela palestra e tivemos a oportunidade de conversar lá entre uma atividade e outra. E o senhor estava me falando da importância do raciocínio médico para perceber a falta de informação a tudo isso que o senhor está se referindo hoje, mas também falando das possibilidades da gastrite, que as pessoas tomam muito remédio antiácido, quando na verdade deveriam corrigir o pH do ácido do estômago. Exato. Que eu fiz um curso de alquimia. Para Paracelsus, o estômago é o centro do organismo. Exato. Por isso que o pH é muito mais ácido no estômago, porque ele precisa digerir os alimentos. É o centro do organismo, é como se fosse um sol, que é o plexo solar, né? Exato. Que é o centro, e que corrigindo o pH cura-se a gastrite, mas aumentando a acidez do estômago. Exatamente. É isso, doutor? Exato. Olha, uma coisa é certa, todo idoso é hipoclorídrico, ou até aclorídrico. Todo idoso. O estômago, com o passar dos anos, vai produzindo pouco ácido clorídrico, você não digere a comida. A comida, quando chega no estômago, o pH do estômago é 2,5. Nossa. Bem ácido. Tem que ter o ácido clorídrico, que transforma o pepsinogênio em pepsina para digerir, para quebrar as proteínas. Quando chega a comida, o piloro, que é aquela válvulazinha que leva para o intestino, fecha para poder fazer a digestão. Terminada a digestão, o piloro tem que abrir para a comida passar para o intestino. Só que a abertura do piloro é pH dependente. Ela abre se o pH for ácido. Se ele for menos ácido, ele não abre direito, a comida em vez de ir para o intestino, ela volta, dando o famoso refluxo gastroesofágico. Que não é nem por causa da válvula aqui, do estômago, do esôfago, e sim pelo Aí você vai no colega, ele dá esses omeprazóis da vida, pantoprazóis. Para alcalinizar. Gente, inibidor de bomba, de próton, vai diminuir mais a acidez. O seu estômago não vai trabalhar, ele vai atrofiar com o passar do tempo. Vai dar gastrite atrófica, que é 1,5 pé no câncer de estômago. Você tem que aumentar o ácido do idoso, não dando antiácido. E para aumentar ácido é muito simples. Você precisa de água, você precisa de sal. Sal de boa qualidade. Boa qualidade, sal marinho integral. Você precisa de iodo, você precisa de zinco e vitamina B1, a tiamina. Se você juntar tudo isso, o estômago começa a produzir ácido naturalmente, gente. Super fácil e barato. Sabe? Repetindo, sal marinho integral. Água. Não vai usar sal refinado, que é perigoso, aí aumenta a pressão. Quando o médico diz, você não coma sal que aumenta a pressão, ele está se referindo ao sal refinado, que é cloreto de sódio. O que aumenta a pressão é cloreto de sódio, não é sal. O sal marinho não aumenta, como equilibra a pressão. Ele tem 84 sais minerais. Quer dizer, esse programa aqui de hoje está maravilhoso. Coma gordura, coma banha de porco, coma e consuma sal para baixar a pressão. Exato. Esse é o Salutes, é um programa que só fala a verdade. Porque para sentar aqui na cadeira de entrevistado tem que ter pedigree, viu, doutor Cátia? Desculpe a palavra pedigree, mas é que para sentar aqui as pessoas são muito bem investigadas, porque quando não tem entrevistado eu mesmo faço o programa e está tudo ok. Porque alguns colegas querem aparecer, querem falar, mas tem que ter conteúdo, porque senão não é entrevistado. E eu estou muito contente com essas informações, obviamente que eu já ouvi em suas palestras falando disso, mas é importante tornar isso público, porque desmistifica uma propaganda que se faz por conta da saúde e que me preocupa, como bem sabe o Arthur Rodrigues Baldam, meu filhote, que o senhor conhece, na formação médica, seguindo os trâmites das pesquisas feitas e apontadas que estatinas, reduz ao sal, e etc, etc, e etc.
tudo movida por uma civilização, diga-se, norte-americana, que se não a mais, uma das mais doentes do mundo, doutor Que Carter. comem carboidrato, Baldan. Quando os americanos começaram a aumentar a incidência de doença cardiovascular, o governo americano demonizou a gordura, vamos baixar a gordura, e começaram a comer carboidrato. Aumentou 10 vezes o número de infarto. Países que comem gordura não têm infarto, é muito raro. O esquimó. Exato. Então, uma coisa é certa, vocês vão ouvir de muitos colegas dizerem, não coma gordura saturada. Desculpa, eu vou dizer para vocês, comam gordura saturada. Ela é saudável. A gordura saturada protege até seus ossos. Você quer ter um osso mais forte, coma gordura saturada. Qual as fontes das gorduras saturadas? Essas gorduras comuns, gordura de porco, gordura do ovo, são saturadas. Tá? Você pode comer. A gordura saturada aumenta a densidade óssea. Você quer ter um osso saudável? Coma gordura saturada. Protege o cérebro, protege a mielina. A gordura saturada protege o sistema imunológico. Se você não tiver gordura saturada, sua imunologia cai. Inclusive os chamados hormônios, testosterona, inclusive. São produzidos a partir do colesterol. O colesterol dá origem a todos os seus hormônios sexuais. Ele começa a formar, através de quebras de enzimas, a pregnenolona dá o DHEA, e aí por quebras ele vai dar testosterona primeiro, a testosterona depois ela vai dar o estrogênio vai dar depois os outros hormônios femininos, né? Nós temos também a progesterona, tem a estrona, tem o estriol, que é o último, que é eliminado, mas tudo isso vem do colesterol, ele é importantíssimo. Se você baixar o colesterol, fazer hormônio da onde? Pelo que o senhor está falando em relação aos hormônios, eu poderia fazer uma associação livre da baixa de colesterol aos estados depressivos, por exemplo? Dá depressão. O colesterol muito baixo leva à depressão. A produção de neurotransmissores e o funcionamento dos neurotransmissores no cérebro é prejudicado. Gente, o seu cérebro é feito de 60% de gordura. Precisa gordura para proteger o cérebro. A mielina é gordura importantíssima. Precisa gordura saturada para fazer isso, proteger isso. Os neurônios vão se comunicar através de neurotransmissores. Existem temos cerca de 60 neurotransmissores conhecidos, tá? Embora se fale muito em 4 ou 5 que são os mais comuns, né? Dopamina, acetilcolina, serotonina, o GABA, que são os mais conhecidos, noradrenalina. Mas são 60 tipos e eles têm que haver um equilíbrio nisso para que a pessoa tenha um humor adequado, não entre em depressão, que a pessoa não se torne agressiva. A própria agressividade é um desequilíbrio de neurotransmissores. Desequilíbrio. Exato. Excesso de adrenalina, noradrenalina, por exemplo? Exatamente. Isso é um desequilíbrio entre dopamina, entre o GABA, por exemplo. O GABA é ácido gama-aminobutírico. Ele acalma um pouquinho a pessoa, tá? Ele dá uma diminuída no cérebro. Ao passo que já a dopamina, ela te dá uma sensação de poder, sabe? É o cara que cheira cocaína, por exemplo. O cara que cheira cocaína, ele aumenta a dopamina. Ele se sente o dono do mundo, ele tem todo o poder na mão. Já a maconha, não. A maconha estimula o GABA. O cara que fuma maconha, ele está no... meio tranquilão, tudo paz e amor. Não quer nada, exatamente. Dopamina na veia. Exatamente. Sobre os chamados distúrbios infantis aí hoje, na hiperatividade, déficit de atenção e etc., que a gente vê aí muito, inclusive basta entrar no supermercado, a gente vê as criancinhas fazendo os pais de cachorrinho, né? Exato. Faz isso, lá. E os pais tudo correndo atrás e tal. Seria um excesso de dopamina, excesso de nutrição? O que ocorre aí, Baldan, é o seguinte. A nossa humanidade está passando por uma fase de altíssimo desequilíbrio entre os ácidos ômegas. Ômega 6, ômega 3, ômega 9. No início, quando o homem ainda era mais primitivo, a relação entre ômega 6, que é pró-inflamatório, e ômega 3, que é anti-inflamatório, era 2:1, 3:1. Do 6 para o 3. Sabe quanto é hoje? 40. De 6 para 3. E ainda estão falando que o ômega 3 faz mal. Exato. Então, hoje, você pega um ômega 6 extremamente elevado, você vai produzir citocinas inflamatórias, prostaglandinas inflamatórias, excessivamente.
o que leva a processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios, no cérebro de uma criança, geram um desequilíbrio, um desbalanço entre os neurotransmissores. Ora, o ômega 3, ele é composto de 2 ácidos, o EPA, que é o ácido eicosapentaenoico, e o DHA, que é o docosahexaenoico. O DHA é que é importante para o cérebro, o EPA é mais para a parte cardiocirculatória. O DHA é um ácido extremamente importante para o cérebro. Grande parte do teu cérebro é feita desse ácido. Ora, as crianças se alimentam quase nada desse tipo de nutriente. Então, o cérebro deles é muito agitado. Excesso de atividade. Excesso de atividade, por falta de DHA principalmente. Então, o que a gente faz? Quando eu pego uma paciente para fazer um pré-natal, desde que ela engravida, eu já dou DHA para ela desde o início da gravidez. E digo o seguinte, seu filho vai ser o primeiro aluno da classe e nunca vai te dar problema. Depois passam os anos, os pais vêm no consultório e me abraçam. Nossa, a professora está elogiando meu filho, que ele é super inteligente. Claro, eu dou iodo, o iodo é importante para grávidas. O iodo aumenta 18 pontos no QI da criança, tomada a gravidez inteira desde o início. O DHA aumenta mais um tanto. Então, se a gestante tomar iodo, Lugol, por exemplo, a 5%, 2, 3 gotinhas por dia, e tomar aí 1.000 miligramas de DHA por dia, você está pondo 30 pontos no QI desse nenê, quando nascer. Maravilhosa informação, maravilhosa informação. Eu fiz essa pergunta porque hoje as drogas antidepressivas que são ministradas para crianças aí de 10, 11, 12 anos. Outro dia eu estava numa palestra com o Joel Aleixo, falou que na escola da filha dele tem pessoas tomando aí 3, 4 antidepressivos que trabalham exatamente os mais modernos. Eu fiz psicopatologia, eu estudei todas as psicodrogas ativas aí, que inibe a recaptação de serotonina pelo sistema nervoso central para ela ficar mais circulante para poder dar mais ânimos. E isso acaba tendo mais outros efeitos colaterais que não está tendo controle. Porque isso não aumenta a produção de neurotransmissores, economiza o pouco que tem, inibindo a recaptação. E o neurônio que cedeu, ele está vazio. E aí vai causando um estresse no organismo. O problema qualquer com o neurônio vazio complica. Causa um estresse, você não recapta, entre aspas, né? Com muito pouca produção, porque não está produzindo o suficiente. Em vez de atuar na causa, inibe a recaptação e... Aumente-se a produção de neurotransmissores, não precisa inibir a recaptação, aumente a produção. Tem alimentos que fazem isso. E é muito engraçado porque a visão médica é exatamente isso. Eu estou tratando de uma pessoa que tem uma síndrome renal, né? Está na fila, já está fazendo hemodiálise, está com possibilidade de fazer o transplante, e eu faço acupuntura. Aí eu estava conversando com o Arthur e com outros médicos, falou assim, não, mas a gente não estimula o rim porque a hemodiálise é para brecar o rim, para ele não funcionar. Eu falei, bom, mas eu estou fazendo exatamente o contrário. Ele falou, é a mesma coisa que você pegar um carro e ficar acelerando, porque ele está com um carro velho, não está querendo pegar e você está acelerando o carro. Mas a recaptação, a inibição da recaptação é exatamente a mesma coisa, ou não? Exatamente, está batendo em cavalo cansado, como a gente dizia no interior. Boa essa frase. Ele anda um pouquinho mais, mas ele cai logo ali na frente. Exatamente. Exato. Muito, muito boa a sua... Exatamente. São 16 horas e 52 minutos, nosso programa está maravilhoso aqui com o Dr. Cáter. O Alexandre Augusto pergunta se poderia falar um pouco do cloreto de magnésio para a saúde. Não, o magnésio é um dos sais mais importantes que a gente tem na saúde. Não é, por exemplo, você fala em termos de osso, todo mundo pensa em cálcio. O magnésio é tão ou mais importante que o cálcio. Quem pega o cálcio e coloca ele no osso e fixa ali é o magnésio, na proporção de 2 moléculas de cálcio para 1 de magnésio. Hoje até se fala em 1 para 1. O magnésio é importante, o cloreto de magnésio, como tal, ajuda a fortalecimento dos ossos, melhora a imunidade. O magnésio é muito importante. E olha, o solo brasileiro, por não ser vulcânico, é pobre em minerais, muito pobre, inclusive em magnésio. Manganês para a hipertensão. Manganês para hipertensão. Ajuda. É um auxílio para tratamento de hipertensão. Se você vai depender só do manganês, não vai dar. Mas se você comer alimentos ricos em manganês ou suplementar com manganês, quelado, os minerais que você toma tem que ser quelados, senão a absorção é muito baixa. Esses polivitamínicos que você vê, se o mineral não for quelado, a absorção é muito baixa. Às vezes é melhor mandar fazer na manipulação
minerais quelados, tá? Aí o manganês equilibrado com o magnésio, equilibrado com o zinco, com o cobre, você tem um controle da pressão muito melhor. Então só o manganês é pouco para você dizer que ele controla a pressão. Mas ajuda. Ajuda. A Cládice Felizardo pergunta, então devemos tomar somente óleo de coco ou azeite? A gordura de porco industrializada, venda em supermercado, pode ser usada tranquilamente? É preciso ver a fonte delas. Se você conhecer alguém que tenha um sítio ou fazenda ou cria porcos, é melhor você comprar de gente conhecida. Eu não sei se essa banha que você compra é de boa qualidade. Onde você compra a sua? Eu tenho uma amiga que tem fazenda em Minas Gerais e ela vai frequentemente, me traz um vidro grande de banha de porco da fazenda deles. Então essa é pura. Vou pegar um pouquinho lá para mim, viu? O Tiago Murdock fala assim, um exemplo da relação de gordura e colesterol são essas novas fritadeiras que utilizam o movimento do ar Sim. para fritar os alimentos sem uso de óleo. Sim. Na embalagem podemos ver seus alimentos livres de colesterol. Quer dizer que estamos estragando nossos alimentos com isso? Minha pergunta, até onde vai a ligação do colesterol com o óleo que utilizamos nas frituras? Sim. Bom, eu acabei de dizer que gorduras e óleos não aumentam o colesterol. Ele não é uma gordura, já falei isso. O que aumenta o colesterol é carboidrato, principalmente o refinado. Então, como eu disse, se você vai usar um óleo para fazer comida, usa azeite de oliva, o virgem para fazer comida ou fritar e o extra virgem para pôr na salada. E o azeite de oliva deve ser comprado envasado em vidro escuro. Nunca compre azeite em vidro claro que ele oxida. Tá? A luz oxida. Vidro marrom de preferência, nem verde. Esse azeite é melhor, o extra virgem, e para fazer a comida o virgem é um pouco melhor. Tá? Não use azeite poliinsaturado, como óleo de milho, de girassol, de soja, que aquecidos, quando ele passa do ponto de fumaça, ele já está oxidado. Aí faz mal. Aí faz mal. Exato. Eu quero agradecer muito, Dr. Cáter, tem muitos outros assuntos para a gente tratar aqui, mas infelizmente já abriram a porta, o Gabriel já fez, que é para... Eu agradeço muito ao Dr. José Roberto Cáter, mas também sei que depois do nosso filme, nesse programa subirá para o YouTube, fica à disposição no meu blog, salutes-jcbaldan.blogspot.com.br salutes-jcbaldan.blogspot.com.br. Eu vou subir para o YouTube também, obviamente, também vai estar disponível no YouTube. Seus contatos para quem quiser entrar em contato, quer o e-mail, o telefone do Dr. Cáter? O meu e-mail, jrcater com K, ali saiu com C, está errado. Saiu com C? É jrcater@hotmail.com. O Gabriel fez pós-graduação em errar o nome dos entrevistados e do entrevistador. Gabriel é especialista nisso. O Gabriel ficou um bom menino, é um cara muito bacana. Então é isso, jrcater@hotmail.com. O meu telefone da minha clínica é 5549-1196. Eu fico à disposição. Quem quiser perguntar alguma coisa, fique livre e à vontade para isso. Como eu não gosto de ficar devendo nada, para a Cládice, ela perguntou que idade devemos começar a tomar o ômega 3. 3 anos de idade? 4? Ômega 3? No útero materno. No útero materno. Respondi, não te devo nada, Cládice. Semana que vem eu entrevisto aqui a doutora Célia Lemos, vamos falar sobre cirurgia plástica. E vamos ter outros assuntos bastante interessantes também na próxima semana. Eu agradeço a todos pela participação, ao Tiago Murdock, a Cládice, ao Daniel Ferreira, que está falando aqui, muito bom, excelentes esclarecimentos, Daniel, muito obrigado, Alexandre Augusto, Adriano Santos, eu agradeço a todos pela participação de todos, até a próxima semana, segunda-feira. Um abraço a todos e boa semana.